Vamos lá, pessoal, vamos dar sequência aqui na nossa matéria. Hoje a gente vai falar sobre o estudo do gráfico da função de segundo grau. Bom, eu separei dois exemplos para a gente poder trabalhar todo esse assunto. Bom, vamos lá. Primeira coisa, para a gente poder trabalhar com o estudo dos gráficos, é a gente saber montar esse gráfico. Então, tem itens que a gente tem que perceber logo de início. Bom, primeira coisa, antes da gente fazer qualquer coisa aqui, ó, observa esse termo independente aqui da minha função. Esse valor aqui, ó, ele vai interceptar esse eixo aqui vertical. Então, ó, já sei com certeza que o meu gráfico ele vai passar por esse ponto aqui, ó, que é exatamente esse 3. Bom, daí a gente tem que ver se o gráfico vai ser uma parábola voltada para cima ou se ele vai ser uma parábola voltada para baixo. Isso vai nos mostrar o valor do A. Ó, esse valor de A aqui, ó, não é menos 1? Se ele é menos 1, ele é menor do que 0. Sendo menor que 0, a concavidade, ó, é voltada para baixo. Então, esse é um dos itens. Depois, aí, vou achar o valor de B, menos 2, e o valor de C, que é o mais 3. Até aqui, tranquilo. Quando a gente for determinar o valor do delta, que é o nosso discriminante, a gente vai identificar se o nosso gráfico tem ou não tem raízes. Bom, vamos lá. Primeiro vamos fazer aqui e eu falo para vocês. Mesma coisa que já vinha fazendo antes. Só substituir os valores e calcular. Menos que multiplica menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Então o nosso delta aqui, ó, ele vale 16. Como o delta deu o valor positivo, nós temos duas raízes reais e elas são diferentes. Nós temos três possíveis soluções. Quando o delta é maior do que 0, quando o delta é menor do que 0 e quando o delta é igual a 0. Quando ele for maior do que 0, eu tenho duas raízes reais e elas são diferentes. Quando ele for menor do que 0, eu não tenho raízes. Então, 0 raízes. E quando o delta for igual a 0, eu tenho duas raízes reais e elas são iguais. Ou eu tenho simplesmente uma raiz. Tá bom? Vamos identificar agora quais são essas raízes. Utilizando a fórmula de baixo, ó, menos da fórmula, o valor de B ali, ó, menos 2, mais ou menos, raiz quadrada do delta que deu 16, 2 vezes o valor do A, que vale menos 1, mais 2, mais ou menos, raiz quadrada de 16, 4, dividido por menos 2. Agora a gente vai achar as duas raízes, a primeira raiz e a segunda raiz. Mais 2 com mais 4 sobre menos 2. Vai ter 6 sobre menos 2, que é igual a menos 3. E a segunda raiz, mais 2, menos 4, sobre menos 2. Menos 2 por menos 2, isso é igual a 1. Bom, primeira raiz, segunda raiz. Vamos identificar essas raízes aqui. Bom, menos 3 no eixo X, que é o eixo horizontal, está aqui. A segunda raiz é o 1, está aqui. Bom, para a gente poder determinar o nosso gráfico, fazer o desenho dele, só está faltando agora a gente achar as coordenadas do vértice, que é mais um item que vai pedir para vocês. Eu posso pedir concavidade, posso perguntar se tem raízes ou quantas raízes tem, basta você calcular o valor do delta, que é isso aqui. Posso te perguntar quais são as raízes e posso te pedir quais são as coordenadas do vértice. As coordenadas do vértice a gente vai achar assim, ó. X do vértice é menos B sobre 2A. Então, menos da forma, o valor do B, menos 2, dividido por 2 vezes o A, que é menos 1. Então, eu tenho 2 sobre menos 2. Ou seja, isso aqui é menos 1. O y do vértice, ele vai ser menos delta sobre 4a. O delta a gente já tem, ó, que vale 16. Então, vai ficar menos 16
dividido por 4 vezes menos 1. Ou seja, menos 16 sobre menos 4, que é igual a 4. Então, nossas coordenadas do vértice, eu tenho o valor do x menos 1 e o valor do y, 4. Agora é só colocar esses valores aqui. Ó, menos 1 de x e 4 de y. Aqui é o vértice da parábola. Agora é só você desenhar. Ó. Se tivesse no papel milimetrado, ficaria certinho. Mas aqui dá para você entender o que a gente está fazendo. Ok? Aí falta mais uma coisinha. Aqui a gente já desenhou o gráfico. Agora a gente tem que ver o seguinte. Qual é a imagem da função? A imagem da função são todos os valores da função y que satisfazem o meu gráfico. Ou seja, quais são, de onde até onde ele é determinado? É desse 4 aqui, ó, para baixo. Ele vai crescendo. Conforme eu for atribuindo valores para x, ele vai crescendo. Então, desse valor para baixo, esse gráfico é determinado. Então, a gente observa assim, ó. Deixa eu só mostrar para vocês. Eu tenho duas situações possíveis para a imagem de uma função. Com a concavidade voltada para cima, do valor do x do y do vértice para cima, eu teria a minha imagem dessa aparência aqui. Se o gráfico for uma função, se ela for com a concavidade para baixo, eu vou pegar desse valor para baixo. Então, eu vou pegar o quê? A imagem vai ficar desse jeito aqui. Vamos lá? Então, a imagem da função vai ficar do 4 para baixo. Então, eu tenho fechado aqui, ó, desculpa, aberto para menos o infinito, já que ele está para baixo, e fechado no 4, que é do 4 para cá. Então, dessa parte do 4 para baixo, eu tenho fechado. E daqui para baixo, que ele vem para menos o infinito. Lembrando que ele está decrescendo, ó, ele está vindo para menos. Se ele estivesse vindo para cima, seria o contrário. Bom, aqui falta fazer só mais uma coisinha para a gente poder encerrar essa parte aqui, que é o estudo do sinal da função. Eu tenho 3 tipos de funções quando a concavidade ela é voltada para baixo. Esses 3 tipos dependem só da quantidade de raízes que nós temos. Bom, sinal da função. Se o valor do A ele é menor do que 0, eu posso ter com 2 raízes voltadas para baixo, que é o nosso caso. Posso ter com uma raiz voltada para baixo ou sem raízes voltadas para baixo. Então, se ele tiver com 2 raízes, nós vamos fazer o estudo do sinal de acordo com isso aqui, ó. Então, vamos lá. Deixa eu só tirar o gráfico pequenininho aqui para vocês visualizarem melhor. E fazer o estudo do sinal com mais tranquilidade. As 2 raízes que eu tenho, menos 3 e 1. Então, uma está aqui, menos 3, e a outra está aqui, que é 1. Eu tenho 3 situações para a função. Quando a imagem for positiva, quando a imagem for negativa e quando a imagem for igual a 0. Para cada uma delas. Agora eu venho, ó. Quando é que o valor é positivo? Quando está entre as 2 raízes. Se está entre as 2 raízes, o x que eu quero, ele é maior e é menor que a primeira raiz e a segunda raiz. Para os valores negativos, antes da primeira raiz e depois da segunda. Ou seja, o x ele é menor que menos 3 ou o x ele é maior que 1. E, por fim, quando é que eu quero que seja igual a imagem? Quando x for igual às raízes. Quando x for igual a menos 3 ou o x ele é igual a 1. Ok? Essa aí é a parte para a gente poder estudar e terminar a função. Vou fazer mais um exemplo para vocês poderem
entender o que eu fiz. Só que agora eu vou ser um pouquinho mais rápido para a gente não perder muito tempo. Bom, aqui eu tenho mais uma função. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Identificar a concavidade, se ela é voltada para cima ou para baixo. Quem me mostra isso? É o valor do A. Então, se o A aqui é positivo, maior do que zero, concavidade para cima. Ok? Aí identifico os outros valores, o valor de B e o valor de C. O valor de B vale 10 e o valor de C vale 25. Lembrando, o valor do C, ele vai interceptar esse eixo aqui, na vertical. Como aqui não tem uma escala legal para poder desenhar e botar o 25, eu coloquei ele o mais próximo possível aqui. O meu gráfico desse daqui, ele vai passar com certeza aqui ou aqui. Então a gente vai ver agora. Para achar quantas raízes eu tenho, vamos lá. O B é o 10 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale 25. 10 ao quadrado dá 100, menos 4 vezes 1 vezes 25 dá 100, o delta vai dar 0. Lembra? Tem 3 situações para o delta. Ou ele é positivo, ou ele é negativo, ou ele é igual a 0. Positivo, 2 raízes. Negativo, não tenho raízes. Igual a 0, eu tenho uma raiz ou duas iguais. Então é o caso desse aqui. Então o gráfico, quando ele tem duas raízes, ele vai bater só em um ponto no gráfico. Então eu tenho só uma raiz aqui para a gente calcular. Menos B, que vale 10, mais ou menos raiz quadrada de 0, 2 vezes o A, que vale 1. Então eu tenho menos 10 mais ou menos 0 sobre 2. Como eu não tenho raiz, quando o delta é igual a 0, eu tenho duas raízes iguais, eu posso fazer assim, x1 vai ser igual a x2, que é igual a menos 10 sobre 2. Mais ou menos 0 não precisa. Então, a minha raiz é igual a menos 5, que é essa aqui, Com esse valor, eu já posso até desenhar o meu gráfico. Por quê? Quando eu for achar as coordenadas do vértice, vai bater exatamente em cima desse ponto. Mas vamos determinar. Coordenadas do vértice, menos B, valor do B vale 10, 2 vezes o A, que vale 1, vai ficar menos 10 sobre 2, que é igual a menos 5. Bateu a mesma coisa. E aqui o delta vai ser 0. O y do vértice vai ser 0. Menos o delta, que vale 0, sobre 4 vezes 1. Ou seja, menos, só por causa do sinal ali, mas não vai influenciar em nada. 4, que deu 0, tá bom? Esse menos aqui, é o da fórmula que aparece, tá? Não é menos 0, não. Então, as coordenadas do vértice, eu vou ter o x igual a menos 5 e o y 0. Vai bater exatamente em cima desse ponto. Então, o gráfico ele vai fazer isso. Vai descendo, vai bater nesse ponto e vai subir. Essa é a ideia aqui do gráfico para a gente poder trabalhar, tá bom? A imagem da função. A imagem da função é desse ponto para cima, só que o ponto que está levando em consideração é desse eixo, que vale 0, que é isso aqui. Então, quando isso acontece, eu vou ter fechado em 0 para mais o infinito aberto, já que ele está indo para cima. Tá bom? Bom, só falta agora a gente estudar o sinal da função para a gente terminar isso aqui. A raiz aqui vale menos 5, ela é igual. Quando o gráfico é voltado para cima e só tem uma raiz, olha como vai ficar ele. Desse jeitinho aqui. Então eu tenho, para cima é tudo positivo, as duas raízes são iguais. Então eu só tenho o valor positivo e a raiz, parte negativa, eu não tenho. Então é só colocar o positivo e agora fazer o estudo do sinal. Só puxar para cima. Quando é que ele é positivo? Para os valores de x diferente
da raiz, ou seja, qualquer valor diferente de menos 5 é positivo. E quando é que vai ser igual a raiz? Quando os valores de x forem iguais a menos 5. Aí você já fez o estudo do sinal da função. Só lembrando aqui, ó, o que eu posso pedir a vocês? Se a concavidade da parábola é voltada para cima ou para baixo, qual é o valor que intercepta o eixo das ordenadas, que é o eixo y? É o termo independente, que é esse c aqui, é uma pergunta. Outra, quantas raízes tem a função? Eu preciso de calcular isso? Não, basta eu calcular até aqui, ó. Eu vou olhar o delta. Se ele for positivo, qualquer número positivo, eu tenho duas raízes reais e diferentes. Se ele for negativo, não tenho raízes. Se ele for igual a zero, eu tenho uma raiz ou duas raízes iguais. Se eu perguntar quais são as raízes, aí eu tenho que fazer isso aqui, para poder mostrar quais são as raízes. Se eu tenho uma, se eu tenho duas ou se eu não tenho nenhuma. Se eu perguntar a vocês quais são as coordenadas do vértice da parábola, x do vértice e y do vértice, você vai calcular esses dois e achar para mim aqui, ó, o vértice da parábola. Se eu perguntar qual é a imagem da função, eu vou pegar essa aqui, ó. Qual é essa parte? Eu vejo de onde o gráfico começa, para cima ou para baixo, vai depender do exemplo que eu tenho. No caso esse daqui, ó, ele vai para cima, então ele vai ficar nesse formato. E por fim, fazer o estudo de fato do sinal da função. Não preciso nem de desenhar isso aqui, ó, basta pegar só isso aqui do gráfico. Achei a raiz, jogo para cá, posso vir direto para cá. Verificou, você observa quais partes você tem, se tem a parte positiva, negativa e zero. E termina. Valeu? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa a gente vai tirando as dúvidas no decorrer da aula. Valeu? Tchau, tchau.